bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito e de deixar aquele joinha para Giz. Então vamos falar das representações. Aqui tá no singular, mas são representações de conjuntos, tá? E a primeira representação que eu trouxe para vocês é a representação na forma tabular, listagem ou enumeração, ok? E você se lembra que eu disse no início da aula que um conjunto é representado por uma letra maiúscula, ó, A, B, C, aí fica a critério do contexto, né? Depende do contexto, tá? E os elementos, eles, aqui no caso é numérico, mas eles são representados por letras minúsculas. Então, por exemplo, se eu fosse representar o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, então eu utilizaria letras minúsculas, certo? Então, para representar um conjunto na forma tabular, listagem ou enumeração, veja bem que os elementos são representados entre chaves, olha aqui as chaves, tá? E eles são separados por vírgula, como estamos aqui, ou então por ponto e vírgula. Então veja que eu já coloquei 3 exemplos para vocês. E agora na forma sintética, os elementos são descritos por meio de uma propriedade. Então olha aqui, o conjunto A é igual a X tal que, esse símbolo que você está vendo aqui é tal que, significa tal que. Tal que X é uma estação do ano, então poderia ser a primavera, o outono, o verão ou o inverno, como nós fizemos naquela forma tabular lá por enumeração, certo? Um conjunto B, X tal que X é um número natural par, ok? E aqui um conjunto C, X tal que X é um número natural maior que 0 e menor que 100, tá? Então veja que essa representação do X tal que X seria um elemento X, tal que seria um número que obedeça aqui essa regra, né? Que poderia ser, como é natural par, poderia ser o 0. O X que ele estabelece aqui poderia ser o 2, o 4, 6, o 8, qualquer número em que o último algarismo termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então por isso que ele faz essa notação aqui. Então aqui nós estamos falando da forma sintética. E por fim, na forma de representação do diagrama de Venn, os elementos eles são representados por pontos interiores a uma curva fechada. Então veja que aqui eu trouxe um conjunto A, ó, letra maiúscula para representar o conjunto e letra minúscula para representar os elementos. Então veja que esse conjunto A ele é formado pelas vogais, tá? E se eu fosse representar agora esse conjunto A utilizando o diagrama de Venn, eu iria fazer então uma curva, né? Um círculo, assim, uma circunferência, né, gente? Ou alguma coisa que seja curva, tá? E aí eu iria colocar esses elementos aqui dentro. Então ele seria formado pelos elementos A, com esse ponto para identificar, né? E o elemento O e o U. Então veja que eu fiz utilizando o diagrama, tá? Que é uma curva fechada, né? Plana essa curva que eu fiz, essa representação. Olha agora esse conjunto B, ele é formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Então, mais uma vez, ó, o conjunto B, eu posso fazer então a representação assim também, ó. É uma curva fechada, veja bem. E aí eu coloco meus elementos, ó. 2, 3, o 4 e o elemento 5, que é o número daí mesmo. Então, veja que aqui eu fiz utilizando a representação por meio do diagrama de Venn. E agora me conta, qual dessas 3 representações de conjuntos você entendeu melhor? Teve aquela melhor compreensão? Coloca aí nos comentários. E se você quiser assistir mais aulas sobre conjuntos e outro conteúdo para arrasar na sua prova, digita no YouTube o nome do conteúdo e Giz com Giz, que aí você vai encontrar aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar. E tem a aula completa sobre conjuntos aqui no canal também, que eu vou deixar aqui no card para você não perder nenhum detalhe. Já deixou o like para essa aula? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou com o seu colega de classe para ele arrasar também? Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!